Alô, queridos amigos do nosso blog do Espiritismo, estamos retornando a vocês nos nossos minutinhos psicológicos, trazendo hoje como tema central a angústia. É um sentimento complicado, negativo, obviamente, que traz consequências graves para o indivíduo e às vezes para aqueles que estão à volta do angustiado. Talvez a gente não saiba diagnosticar, talvez ele mesmo não saiba diagnosticar as razões. Então fomos pesquisar nas obras de Joana de Ângeles e encontramos pelo menos em duas abordagens muito interessantes. Então vamos a elas. Inicialmente, na obra O Ser Consciente, nos diz o espírito Joana de Ângeles o seguinte: a angústia, como efeito de frustrações, é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-se de tristeza injustificável, que termina, às vezes, como fuga espetacular pelo mecanismo da morte, desejada ardentemente, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Olha que interessante. Então, efeito de frustrações. Lembra aquela música? Sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Frustrações que a pessoa não sabe lidar com elas. E ela compara todo esse processo a aspirar carga tóxica, que vai nos envenenar, né? E obviamente vamos adoecer, a ponto de desejarmos a morte. E muitas pessoas adoecem porque desejavam a morte para se livrar de um problema com o qual não souberam lidar. Além, quer dizer, nós temos dois tipos de morte aí, né? No fundo, são dois tipos de suicídio, o direto e o indireto. Às vezes, o indireto se dá, né, através da angústia, né? E aí, vícios que vão deteriorando a saúde, o alcoolismo, drogas, bebida, etc. e tal, cigarro. E, às vezes, sentimentos profundamente negativos que fazem com que depois, às vezes, aquilo ecloda no corpo físico sob a forma de um câncer ou de outras doenças degenerativas. Para acabar com o sofrimento, eu quero morrer. E muitas vezes até a coisa direta através do suicídio. Ela continua dizendo assim, na mesma obra, O Ser Consciente: normalmente, nos casos de angústia cultivada. O que é cultivar uma angústia? O que é cultivar uma planta? Ela está lá, se ela gosta de sol, você bota ela no sol. Se ela não gosta de sol, você tira ela do sol. Se ela precisa de água, uma vez por semana você bota. Se ela precisa todo dia, você bota água, você rega a planta. Angústia cultivada, né? Normalmente, nos casos de angústia cultivada, estão em jogo os mecanismos masoquistas. Eu tenho prazer em sofrer. Eu me acostumo com isso e passo a gostar de viver nesse estado quase insano. Estão em jogo os mecanismos masoquistas que, facultando o prazer pela dor, intentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos. O ser humano se acostuma a tudo, até a situações horrorosas, mantendo o estado perturbador que no paciente assume características de normalidade, quer dizer, aquele passa a ser o padrão normal da vida do indivíduo. Então, a dor não é a característica de normalidade. O desequilíbrio, a tristeza, a angústia, a mágoa, nada disso deveria assumir característica de normalidade. Isso não é normal.
Nós somos espíritos destinados à felicidade, à alegria, à saúde, à plenitude. Aceitar isso como normal é entregar-se, é desistir da vida, é deixar de dar propósito à vida. Na obra Amor, Imbatível Amor, ela faz duas abordagens que a gente gostaria de trazer para vocês. A primeira é assim: a angústia é a terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação. Então a pessoa, como se ela se trancasse dentro de um lugar desagradável. A angústia é a terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação, face à falta de objetivo e de essencialidade da existência. Ou seja, a minha vida não tem um propósito útil, nem para mim, nem para ninguém. Não tem um propósito nobre, não tem um propósito feliz. Eu não sei qual é o sentido da vida, eu não sei por que eu nasci, por que eu estou vivendo, por que eu estou aqui. Então, nós precisamos dar à nossa vida sentido, objetivo, entender o propósito da vida. Evolução, melhoria, crescimento, aprendizado, aquisição de virtudes, moralidade, inteligência, conhecimento. E livrar-se, obviamente, de vícios, maus hábitos. E aí, continuando, ela diz assim, né? A pessoa não tem propósito da vida, e tudo isso gera um resultado de inúmeros desconfortos morais, expressa-se em desinteresse doentio e afligente, que punge o ser levando a graves transtornos psicológicos. Quer dizer, a pessoa fica naquele círculo vicioso, você chega lá, a pessoa reclama, murmura, lamenta, se vitimiza, não sabe o que quer, você quer ajudar, você nem sabe como ajudar. A própria pessoa não sabe como gostaria de ser ajudada. E ela diz que toda essa angústia, toda essa situação radicada no espírito, exterioriza-se como ressentimento da vida, processo de desestruturação da personalidade, azedume e infelicidade. A pessoa está sempre chateada, com aquela cara de triste, reclamando, revoltada contra tudo, contra todos, insatisfação contínua. Ela faz uma outra abordagem muito interessante na mesma obra, Amor, Imbatível Amor, e diz assim: a angústia despedaça os sentimentos que se tornam estranhos ao próprio paciente, que perde o contato com a realidade objetiva dos acontecimentos e das pessoas, para somente concentrar-se no seu próprio drama, isolando o paciente de qualquer convivência saudável e, quando ele não pode se evadir do meio social, permanece estranho aos demais em cruel autopiedade, formulando considerações comparativas entre o que experimenta e o que as demais pessoas demonstram. Ela está falando o seguinte: sabe aquele sujeito numa reunião de família, numa festa, que ele está totalmente fora do que está acontecendo ali? Você olha para a pessoa, ela está desabada, e ali na cabeça dela, ela está olhando o entorno, ela não consegue se sentir bem ali, ela não está feliz naquele ambiente, ela não tem intimidade com aquelas pessoas e fica olhando. Uma pessoa sorrindo, a outra dando uma risada, duas pessoas se abraçando, e ela está fora daquilo, ela não se sente incluída naquilo. E começa a imaginar que a minha vida é horrível, que a minha vida não tem sentido, que tudo é ruim para mim, mas tudo é bom para os outros. E aí ela fica com aquela sensação de que somente ela é portadora de desafios e aflições. Todo mundo tem problema. Só que a gente precisa aprender a lidar com eles e entender que
Cada um tem que lidar com o seu particularmente. E essa pessoa, né, somente ela é portadora de desafio, as inflições se fixaram na sua casa mental. Quer dizer, então ela olha aquilo. Ou seja, qual é a tendência aqui? É se afastar. A pessoa não quer ficar em grupo, ela não quer estar em família, com amigos. Por quê? Porque ela não se sente incluída, porque não sabe lidar com as suas próprias emoções. E estranha, às vezes, porque ela criou um padrão, como ela disse, de normalidade do equívoco. Ficar triste, ficar angustiado, ficar deprimido não é o normal. O normal é estar alegre, estar bem, participar, gostar das pessoas. O ser humano é um ser gregário. Então, fica aí a reflexão e o diagnóstico. Para a gente entender essas coisas, às vezes nós temos certos períodos de angústia. São pequenos, momentâneos, eles passam, isso é normal. Mas o que aqui ela está dizendo é aquela angústia patológica, constante. Tínhamos, muitos anos atrás, na televisão, um desenho animado, né? Lip the Lion, Hard Haha. O leão era o otimista total e o outro era a hiena, sempre pessimista. O angustiado é muito parecido com a hiena. Sempre acha que está tudo ruim, que tudo vai dar errado, que tudo tem problema. Ou seja, nem tanto otimismo, jamais pessimismo. Reflitamos.